sufocar. De modo que o levámos pelo corredor até ao meu quarto. Através do vidro do aquário, o Osvaldo viu o tubarão aproximar-se e fez uma cara que mais tarde eu traduzi por terror. Depois deitámo-lo para dentro do aquário e ficámos a olhar para os dois peixes. Como não via nada sem os óculos, o meu avô perguntou-me: "E que tal?" Eu tive de dar o braço a torcer. "É muito grande." Era muito grande. Muito grande para um aquário tão pequeno, que ainda por cima tinha outro peixe lá dentro. Eu conseguia ver o Osvaldo esborrachado contra o vidro, com os olhos trocados e com o verde e o azul das suas camas a transformarem-se em vermelho. Folhei o caderno de palavras difíceis e não tive qualquer problema em encontrar a palavra certa. Ele estava desesperado. Precisávamos de um aquário maior, mas enquanto não arranjávamos um, levámos o tubarão para a casa de banho, enchemos a banheira com a água que havia no porta-bagagens do táxi e deixámo-lo mergulhar lá para dentro. Os olhos negros do tubarão revelaram aquilo que me pareceu êxtase. Por fim, colocámos o aquário com o Osvaldo numa prateleira ao lado da banheira, para que eles pudessem conhecer-se à vontade. Eu tinha a certeza de que em breve seriam bons amigos. Quem nunca teve um tubarão a viver na banheira não sabe a trabalheira que é cuidar dele. Todas as semanas, eu e o meu avô íamos à praia e trazíamos 3 alguidares com água do mar, que depois despejávamos na banheira, para o tubarão ter água salgada e sempre limpa. Por causa do tubarão, ninguém podia tomar banho lá em casa. Bastava alguém entrar na casa de banho e o tubarão revirava-se e olhava-nos com os seus olhos ameaçadores. Mesmo sentar-nos na sanita podia ser perigoso, por ficarmos tão próximos do alcance da sua mandíbula poderosa. Na tentativa de serenar o seu instinto matador, mas sobretudo a sua fome, a minha mãe passava os dias a fritar bifes de peru e de frango, que depois o meu pai deixava na borda da banheira, ao lado do sabonete e dos shampoos, para o animal comer. O meu avô era o único que parecia não ter medo do tubarão, possivelmente porque continuava sem saber que se tratava de um tubarão. Para ele era apenas um peixe demasiado grande. E o Osvaldo? Bom, tenho de confessar que o Osvaldo vivia os seus dias em permanente estado de sobressalto. Creio que tinha medo que o tubarão o comesse. Eu passava muitas horas a conversar com os dois, tentando explicar-lhes que tinham de ser amigos. Afinal, para isso é que tinha trazido o tubarão lá para casa. O Osvaldo olhava para mim, como que a suplicar que eu o levasse outra vez para o meu quarto. Por sua vez, o tubarão ignorava-me, ao mesmo tempo que abocanhava as escovas de dentes da família toda e as toalhas de banho e desfazia e engolia tudo de um só trago. Nenhum deles parecia interessado em ser amigo do outro. As coisas não estavam a correr bem e eu tinha de fazer alguma coisa. Tive várias ideias para resolver o problema, mas houve uma que me pareceu melhor do que todas as outras. A ideia foi esta. Decidi levar o Osvaldo e o tubarão para a escola, para eles conhecerem os meus amigos. Talvez assim aprendessem alguma coisa sobre a amizade. Tinha tudo para ser uma boa ideia. No caderno de palavras difíceis, a palavra para a descrever era fenomenal. Comecei por tirar todos os lençóis e toalhas que havia dentro de uma arca velha no quarto dos meus pais. Depois forrei o seu interior com sacos do lixo, enchia com água do mar até à borda e fiz o tubarão saltar lá para dentro. Fui buscar os meus 2 skates e coloquei-os debaixo da arca, um à frente e outro atrás. Por fim, atei uma ponta do fio do meu ioiô à arca e puxei com uma mão. Na outra mão, levava o aquário com o Osvaldo. Chegámos à rua e os problemas começaram. O tubarão rodopiou dentro da arca, pôs a cabeça de fora e deu uma grande dentada no poste do semáforo dos peões. O semáforo tombou no alcatrão e o homem vermelho e o homem verde caíram das suas casas às cambalhotas. Pareciam desnorteados. Eu avisei o tubarão com mais uma daquelas e lhe punha o cinto do meu avô à volta da boca. Ele não me deve ter ouvido, ou então fingiu que não ouviu, pois assim que entramos na escola, saltou da água, deu 2 piruetas no ar, comeu as mochilas dos meninos que estavam mais próximos e voltou a mergulhar na arca. Imediatamente coloquei o cinto à volta da boca do tubarão. Porém, aquilo tinha sido suficiente para deixar toda a gente na escola em pânico. Havia alunos e professores a correr e a gritar por todo o lado. Ninguém se atrevia a aproximar-se de mim, porque tinham medo que o tubarão os comesse. Eu insistia que o tubarão não fazia mal a ninguém, que apenas queria divertir-se. O Osvaldo olhava para tudo através do vidro do aquário e a sua expressão era de uma enorme frustração. Porque toda a gente podia fugir, menos ele. Encontrei os meus amigos escondidos nos ramos de uma árvore e pedi-lhes que descessem, explicando-lhes que queria mostrar ao Osvaldo e ao tubarão como eram os verdadeiros amigos. Mas eles responderam que enquanto eu andasse por aí com um tubarão pela trela, podíamos ser amigos, claro, mas amigos à distância, porque aquele tubarão não era de fiar. Eu ia dizer-lhes que estavam enganados. Mas o tubarão saltou novamente da água e lançou a cauda contra o tronco da árvore, com tanta força que a árvore estremeceu e 2 dos meus amigos caíram dos ramos, como se fossem peras maduras. Foi então que decidi que o melhor a fazer
era voltar para casa. Mais tarde, voltei a procurar no meu caderno de palavras difíceis uma nova palavra para descrever a ideia. E a palavra que encontrei foi catastrófica. A minha ideia foi catastrófica, admito. Quando contei ao meu avô o que se havia passado na escola, ele respondeu com toda a calma: sabes que está na hora de levares o peixe grande de volta para o mar. Ele tinha razão. No sábado seguinte, chamámos um táxi, colocámos o tubarão no porta-bagagens cheio de água e dirigimos-nos para a praia. Levei também o aquário para que o Osvaldo pudesse despedir-se do tubarão. Quando chegámos, o táxi avançou pela areia da praia, em marcha atrás. Eu libertei a boca do tubarão do cinto e depois dei-lhe espaço para que ele pudesse saltar para dentro das ondas. Mas, nesse preciso momento, aconteceu aquilo de que ninguém estava à espera. E o que aconteceu foi isto. Não foi o tubarão quem mergulhou no mar, mas sim o Osvaldo, que saltou do aquário e desapareceu entre duas ondas que acabavam de rebentar. Eu, o meu avô, o taxista e o tubarão ficámos todos com a mesma expressão. No caderno de palavras difíceis, a palavra para a nossa expressão era incrédulos. O tubarão refez-se rapidamente e aproveitou a nossa distração para mergulhar também no mar. A história podia ter acabado aqui, claro. Mas eu olhei para o meu aquário e não me pareceu bem levá-lo para casa vazio. Disse isso ao meu avô. Ele concordou que devíamos pescar um novo peixe para pôr lá dentro. Pela terceira vez, lançámos os anzóis à água. Pela terceira vez, o meu avô adormeceu na areia com o embalo das gaivotas no céu. E pela terceira vez, a minha cana estremeceu com um puxão violento. Acordei o meu avô, porque de imediato me pareceu que o peixe era forte. E cerca de 1 hora depois, quando finalmente conseguimos puxar o animal até à areia, mesmo sem os óculos, o meu avô olhou para o peixe e comentou: bolas, este também é dos grandes. Acenei com a cabeça, mas não me atrevi a dizer-lhe que tipo de peixe era. Chamámos um táxi para nos levar para casa. O peixe grande foi no porta-bagagens e quando chegámos a casa, metemos-lo na banheira, cheia de água do mar. Bom, resta contar que alguns dias mais tarde o meu avô encontrou os óculos suplentes dentro de uma caixa de bolachas na cozinha. Colocou-os na cara e de repente voltou a ver o mundo como o mundo é. Uns minutos depois, todos lá em casa ouvimos o berro de susto que ele deu quando entrou na casa de banho. Eis o que ele gritou: está uma baleia dentro da banheira.